Fala galera, vamos a mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Abel toma atitude com Caio Paulista na Copa do Brasil e torcida se divide na web. Jogador foi titular contra o Flamengo e o treinador explicou a escolha. Momento ruim do Palmeiras. O Palmeiras não vive uma boa fase neste momento da temporada. Nas últimas 5 partidas, a equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira só venceu 1 e perdeu 4, somando Copa do Brasil e Brasileirão. A sequência não é boa e com isso a torcida tem ficado incomodada. Na última quinta-feira, por exemplo, torcedores invadiram a academia de futebol na tentativa de conversar com os atletas e o treinador, mas não conseguiram. Mas foi uma decisão do técnico Abel Ferreira na derrota por 2-0 para o Flamengo pela Copa do Brasil que chamou a atenção torcida. O treinador colocou Caio Paulista como titular. Torcida se divide com Caio Paulista. No jogo contra o rubro-negro na última quarta-feira, 31 no Maracanã, o lateral esquerdo virou alvo da torcida, já que muitos esperavam que Vanderlan fosse mantido. Em entrevista coletiva, Abel explicou sua escolha. Na posição tinha 2 opções, escolhi o Caio e na minha opinião ele foi bem, diante do que foi o desempenho da equipe. Em função da grave lesão do Piquerez, essa foi minha escolha. Ele e o Vitor. Gostei dos dois, comentou. Ainda assim, após o jogo, muitos elogiaram a partida de Caio Paulista e se surpreenderam, dizendo que ele foi um dos melhores diante da atuação do time. Por outro lado, muitos ainda criticam a presença do jogador. Rafael Veiga exige atitude do Palmeiras, destacando a necessidade de enfrentar a crise. Rafael Veiga do Palmeiras enfatiza a importância de a equipe enfrentar de frente a fase delicada que atravessa. Rafael Veiga diz que o time do Palmeiras já passou por momentos difíceis e pressão antes, e acredita que ter coragem, assumir responsabilidades e estar disposto a correr riscos são essenciais para mudar a situação atual. Depois de 3 derrotas seguidas, o Palmeiras jogou mal e perdeu por 2-0 para o Flamengo, no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, no Maracanã, sob o comando do técnico Abel Ferreira. Assim como Abel Ferreira que falou sobre as crises constantes desde que chegou ao clube, Veiga destaca a importância de reconhecer a situação atual do time para poder melhorar. Analisando o jogo no Maracanã, Abel Ferreira notou que o desempenho individual caiu devido à falta de confiança. Rafael Veiga acredita que a confiança só vai voltar com vitórias e melhorias, e destaca a importância de reconhecer os erros, ouvir críticas construtivas e correr riscos para dar a volta por cima. O jogador também reforça a necessidade de cada um identificar as áreas onde precisam melhorar e acreditar na capacidade do Palmeiras de virar jogos difíceis, confiando no histórico de reviravoltas do clube. A gente sabe que o clima bom vem com vitória, é ganhar. Cada um vê aquilo que está fazendo e não está bom. A primeira coisa é reconhecer, melhorar, ouvir o que cada um vai falar, ouvir as instruções. Momentos assim tem que ser corajoso e se colocar em situações de chamar a responsabilidade. O Palmeiras terá um grande desafio contra o Flamengo, precisando ganhar por 2 gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Antes disso, a equipe vai enfrentar o Internacional, em Porto Alegre, provavelmente com um time reserva. Abel Ferreira recebe boa notícia e Palmeiras renova contrato de cria da academia até 2028. Desde que subiu ao profissional, o jovem tem atuado como veterano. Palmeiras em fase ruim. O Palmeiras, sob o comando do técnico Abel Ferreira, não vive um bom momento dentro de campo, chegando a 4 derrotas nos últimos 5 jogos. A fase ruim chegou ao Allianz Parque justamente no momento-chave da temporada, e a equipe terá a dura missão de reverter o placar de 2-0 contra o Flamengo para avançar na Copa do Brasil. No entanto, o torcedor palmeirense tem uma boa notícia para comemorar no dia de hoje. O clube anunciou a renovação de contrato do zagueiro Vitor Reis. Renovação de contrato traz alívio para a torcida. O novo contrato do zagueiro agora terá validade até 2028. O anúncio foi considerado um alívio para a torcida, que vem observando o crescimento do atleta dentro de campo. Vitor vem chamando a atenção desde que subiu ao profissional, e vem ganhando cada vez mais espaço. Inclusive chegou a marcar gol em seu primeiro jogo como titular justamente contra o maior rival do Palmeiras, o Corinthians. O clube que estou desde pequeno e se tornou minha casa. Fico muito feliz de estar renovando e espero que esse período seja de muitas glórias, celebrou o zagueiro. Desde 2016 no Palmeiras, Vitor assumiu a titularidade da equipe após a lesão de Murilo. O jovem zagueiro vem recebendo inúmeros elogios do técnico Abel Ferreira e da torcida palmeirense, que esperam que ele continue evoluindo e contribuindo para o sucesso do clube.
Benfica oferece Arthur Cabral ao Palmeiras e pede jogador em troca. Clube quer fazer o negócio e aguarda apenas o sim do campeão brasileiro para avançar na contratação. Arthur Cabral fácil no mercado da bola. O portal Palmeiras, que trouxe em primeira mão o negócio por Wesley Dual do Barcelona, atualiza que Arthur Cabral é oferecido pelo Benfica ao Verdão em troca de Vanderlan. O centroavante ex-Fiorentina é um nome frequentemente especulado no futebol brasileiro e tem prestígio no mercado da bola, principalmente com as passagens pela seleção brasileira. No Brasil, o jogador pouco atuou e está fazendo carreira toda na Europa até que apareça um time de ponta do Brasileirão querendo investir pelo reforço, que pode render muitos gols. Palmeirenses, inclusive, citam Arthur como alternativa a Gabigol, assim como a torcedores do Flamengo que comentam sobre o centroavante revelado na base do Ceará. Gols de Arthur Cabral no Benfica. Arthur Cabral passou justamente pelo Palmeiras antes de chegar definitivamente no futebol europeu. O contrato dele com o Benfica é válido até junho de 2028 e a avaliação de mercado gira em torno de 14 milhões de euros, 86 milhões de reais. Na última temporada, o camisa 9 anotou 11 gols e 3 assistências em 43 jogos disputados com a camisa do time de Portugal. Os números são positivos para a quantidade de vezes que foi acionado. Voltar ao país natal significaria para o jogador voltar aos holofotes da seleção brasileira e tentar uma vaga com Dorival no comando do time canarinho nas próximas datas FIFA. Flamengo recebe indício inusitado e Gabigol no Palmeiras pode ser questão de tempo. Clube carioca enfrentou o Palmeiras na última quarta-feira, 31, e o atacante protagonizou uma cena peculiar. Gabigol e Palmeiras. Inegavelmente, Gabigol é um dos atletas do atual elenco do Flamengo com maior prestígio na história do clube. Isso porque o atacante acumula diversos gols decisivos para as conquistas rubro-negras. No entanto, a saída de Gabriel Barbosa do Fla é uma questão que movimenta os bastidores. Em resumo, o atacante poderia acabar reforçando o Palmeiras, grande rival no cenário brasileiro. Antes do jogo entre Flamengo x Palmeiras pela Copa do Brasil, Leila presidente Alviverde, recebeu um beijo no rosto como cumprimento do camisa 99. Com isso, a possível relação entre Gabigol e Palmeiras se reacendeu na web. Flamengo aguarda desfecho. Após o duelo, Marcos Braz, dirigente do Fla, descartou possível indício de saída e afirmou que o beijo de Gabigol em Leila Pereira foi apenas uma questão de educação, tendo-me conta que o atacante faz isso em todos os lugares. Por outro lado, o Flamengo segue aguardando o aceite de Gabriel Barbosa, que atuou por minutos contra o Verdão. O atacante tem uma proposta de renovação de contrato com aumento de salário, mas apenas 1 ano de validade. Logo, a resistência de Gabigol acontece em função do período do acordo, que deseja renovar por mais 5 temporadas na Gávea. Assim, sua continuidade no Rio de Janeiro é uma incerteza. Em função disso, grandes clubes brasileiros como Corinthians, Grêmio e Santos demonstraram interesse em negociar com o atleta. No entanto, o único clube que teria potencial para pagar o salário é o Palmeiras. No entanto, a boa notícia é que Claudinho no Flamengo parece ser uma realidade. Isso porque a negociação com o Zenit parece avançado e pode ter um final feliz para os cariocas.